Sim. As manifestações de junho em todas as cidades do Brasil podem ser explicadas a partir das experiências culturais e da nossa vida política? O fim da utopia ou das utopias, de alguma forma, podem ser entendidos como fatores que contribuíram e contribuem para explicar esses fenômenos? Para dar conta desse e de outros temas, no dia de hoje nós temos o professor Valdey Lopes de Araújo, que tem graduação e mestrado em História pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutorado em História Social pela PUC do Rio, é professor aqui da nossa universidade, a Universidade Federal de Ouro Preto, e é também atualmente o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Bom, Valdey, antes de mais nada, obrigado. O tempo é curtíssimo, né? E como foi difícil a gente conseguir uma agenda aqui. E eu queria, e esse tema que você nos apresentou a respeito das manifestações de junho e essas experiências todas, eu queria que você fizesse uma exposição geral para a gente começar a caminhar nisso. Quer dizer, como você, como historiador, qual o seu entendimento sobre essas manifestações, o que essa vida cultural, fim de utopia, que comparações são essas que você faz e oferece alguma explicação? Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de estar no teu programa, que eu já escuto como ouvinte, tenho acompanhado aí a repercussão muito positiva do trabalho que você tem feito aqui na rádio. Acho que é uma oportunidade única de dialogar com um público mais amplo. Nós somos docentes e falamos sempre com um público muito especializado. E quando eu propus esse tema, a partir das suas preocupações, eu achei que era um tema que de fato se encaixaria bem nessa necessidade que todo professor, todo historiador tem de também fazer com que a sua especialidade tenha algum sentido para explicar, ou pelo menos para nos ajudar a compreender melhor os fenômenos do nosso mundo, né? E para um historiador é sempre muito difícil enfrentar os fenômenos contemporâneos. Acho que muito daquilo que eu vou discutir com você hoje, que eu vou conversar, não tem nada muito definitivo, são impressões de um historiador, mas também de um cidadão brasileiro que está já com seus 42 anos e que entrou na vida política como estudante secundarista por volta do final dos anos 80, 89, 88, e que inevitavelmente compara, né, dois eventos que são muito similares. A grande efervescência política do início, do final do processo de redemocratização, a primeira eleição direta no confronto Collor e Lula, a reativação do movimento estudantil ali no final dos anos 80 no Rio de Janeiro, que era muito forte, e a minha entrada na vida pública como um cidadão participando de manifestações naquele momento foi justamente lutando pelo passe livre nos ônibus municipais do Rio. As pessoas acham que esse é um tema que foi inventado ontem. Na verdade é uma história que já vem de longe. Mas por favor, continue. Então eu acho que foi uma grande oportunidade assim, de tanto colocar os meus interesses como historiador, que se concentram na forma como as pessoas experimentam o tempo histórico, como elas se relacionam com o futuro, com o passado, com o presente. Esse tem sido sempre o meu tema de reflexão como um pesquisador. E ao mesmo tempo a minha biografia, que passava por uma experiência política muito similar àquilo que levava aquela quantidade enorme de pessoas às ruas em junho, mas que ao mesmo tempo era muito distinta da experiência que eu tinha vivido, ou que eu acho que vivi, porque a memória é sempre um campo de impressões muito subjetivas, no final dos anos 80. E para mim o tema que marca mais essa diferença, e eu ressalto, é uma diferença, eu não estou fazendo uma comparação de melhor e pior. Sim. Eu acho que os dois momentos têm e tiveram seus aspectos positivos e negativos, mas eles são muito diferentes na minha opinião. Uma diferença central que eu acho que a gente pode trazer como elemento para reflexão é a relação com a utopia, né? Essa geração do final dos anos 80, onde existia ainda o mundo soviético e o mundo capitalista, onde existiam partidos de esquerda e de direita ideologicamente muito organizados, eles davam um sentido para uma reivindicação, eu falo aí dos anos 80, pelo passe livre, mas que era também a reivindicação por um novo modelo de sociedade. Então, mesmo no meu caso, e das pessoas que estavam na rua por volta de 88, 89,
lutando pelo passe livre como estudantes, a proposta era muito clara de organização de uma sociedade mais justa, dentro da utopia do socialismo, que naquele momento já passava por uma revisão crítica, mas que continuava sendo um projeto que dava sentido aos pequenos gestos, né? Um sentido de uma sociedade futura. Nas revoltas de junho, se nós fôssemos nos perguntar, né? Havia isso nas revoltas, as pessoas que iam às ruas, né, reivindicando o passe livre, reivindicando melhor transporte público, reivindicando melhores serviços públicos, criticando a corrupção. Elas tinham um projeto claro dessa sociedade futura? Provavelmente não. Não havia nessas pessoas, embora uma das marcas das revoltas de junho é justamente essa pluralidade. Você tinha uma quantidade enorme de pessoas e talvez pela quantidade, pela espontaneidade do movimento, foi um episódio único na nossa história, que estavam mobilizados não por um projeto claro e utópico de futuro, mas por um conjunto de reivindicações muito diversificadas. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer, dentre outras, é como isso foi possível, né? Como todas essas pessoas, muito diferentes uma das outras, grupos muito distintos, se encontraram naquele momento numa manifestação que certamente marcou um capítulo diferente da nossa história política. E aí deixa eu te interromper um instante, Valdir, deixa eu só organizar um pouco a minha cabeça. Quer dizer, o que você está apresentando para a gente até agora seria, por favor, sintetizando. De um lado, quando a gente volta lá nos anos 80, né? E aí eu me incluo, né? Sou um pouco mais velho que você, não veio o caso aqui citar quanto, por uma questão de, acho que ética, eu acho que você também não vai perguntar, por educação e tal, mas enfim, que vivemos aqueles anos 80 e que, ainda que existisse aquela grande revisão que já acontecia em relação à União Soviética, ao mundo socialista, depois de 89, teve a queda do muro, depois a União Soviética mesmo acaba em 91, mas havia ainda uma dicotomia e algumas utopias que talvez não fossem tão fortes, e aí eu poderia voltar em 1968, né? A grande crise no mundo ocidental, onde todos pareceram se revoltar de uma vez só. Mas enfim, voltando lá nos anos 80. Então, a gente se revolta, a gente reivindica, e a gente faz tudo isso, e de alguma forma existe como que uma luz no final do túnel, ou acreditamos na existência dessa luz. Olha, vivemos um problema, mas desejamos atingir o objetivo X ou Y, não me interessa. Quando a gente passam os anos, passam as décadas, aí temos junho de 2013. Novamente um grupo de estudantes e que se soma a outros segmentos da sociedade vão se somar, também estão reivindicando, só que essa luz não aparece. Seria mais ou menos esse quadro, quer dizer, que você chama a atenção. As manifestações, elas são aparentemente idênticas, porém não se sabe se motivações ou objetivos com certeza serão distintos. Seria mais ou menos isso? O resumo é perfeito. Eu acho que se fôssemos analisá-las pelas pautas apresentadas, as pautas são as mesmas, as reivindicações são muito parecidas. As diferenças se dão, primeiro, na ausência de uma articulação unificada de um discurso. Nos anos 80, mesmo nos anos 90, ou até as revoltas de junho, seria quase que impensável você ir para a rua sem um carro de som, sem alguém que subisse num carro de som ou com um megafone e produzisse um discurso que desse sentido àquilo que estava sendo feito. Nas revoltas de junho, uma das coisas que mais chamou a atenção de vários analistas é que havia, de maneira programática, não era ocasional, não era por acaso, uma tentativa de evitar a construção de um discurso único, de um discurso que desse um sentido unificado para aquilo que estava acontecendo. Então, de maneira programática, aquelas pessoas evitavam pensar as diferenças na rua. Então, o não pensar essas diferenças era importante, talvez até para manter essas diferenças e manter a escala das manifestações. E aí eu sempre digo, as manifestações que vieram depois, né, que continuam acontecendo, diminuíram em escala de maneira brutal, porque o discurso começou a ser produzido. Então, as manifestações dos professores no Rio não reuniu nem uma fração daquilo que foi reunido em junho, porque ali já tinha um discurso muito bem construído da pauta dos professores, de uma oposição sistemática e até partidária aos governos estaduais e municipais do Rio. Então, te interrompendo mais uma vez, então uma segunda diferença, e aí isso, admito, me chama a atenção e me faz pensar uma série de coisas, mas enfim, que nos anos 80 a existência de um discurso
a existência de uma unidade na medida do possível era o que tornava mais forte o próprio movimento. Quer dizer, e aí eu acho que eu incluiria uma coisa, que ninguém colocava isso na pauta, mas acho que todos nós acabamos caindo um pouco para isso, que é até você estar vinculado a um grupo político. Quer dizer, não sei se você teve, eu fiquei vinculado a determinado grupo, porque isso fazia parte, você tinha... E quando você vem para junho de 2013, é exatamente o inverso, a não existência de um discurso, o não estar preso a determinados, a grupo nenhum, quer dizer, é que torna o movimento forte. Na medida em que esse discurso ele aparece mais organizado, e aí pegando o exemplo que você deu agora do movimento dos professores, notadamente no Rio de Janeiro, esse movimento ele se enfraquece. Seria isso, quer dizer, uma segunda diferença. Isso, mais adiante, acho que nós podemos falar um pouquinho do efeito estruturante das redes sociais ou do Facebook no fenômeno, né? Como o Facebook ele permite esse tipo de agrupamento de pessoas que pensam muito diferente e que tem faixas muito estreitas de unidade. Essa faixa de consenso, que às vezes é muito pequena, permite reunir essas pessoas. Então a gente pode voltar a isso mais adiante, mas só para tentar fechar, a gente tem que ter, novamente, né, evitar caracterizar as revoltas de junho por aquilo que ela não foi. É importante dizer aquilo que ela não foi. Ela não foi uma retomada da utopia, por exemplo. Ela não foi a retomada de um discurso ideológico. Ela não foi a retomada a criação de uma nova forma de agir politicamente parecida com as formas anteriores. Porque no passado isso acontecia. Um partido político se esgotava, uma ideologia se esgotava e outra imediatamente surgia para ocupar aquele espaço que se esgotou. O que acontece nesse caso é que claramente o espaço do projeto político, o espaço partidário, o espaço à representação se esgotou, mas as pessoas não estão buscando nesse momento substituir por um outro melhor, não é? Digamos assim. Há uma crítica generalizada à própria noção de organização partidária, de ideologia, da perspectiva de que você pode organizar uma proposta de futuro para a sociedade a partir de um discurso unificado. E aí que eu acho que é o mais instigante. Frente a isso, as revoltas apontavam para uma nova forma de comportamento social, que nós chamamos de revolta por falta de um nome melhor, mas que o mais importante naquelas movimentações é que elas são movimentações. São pessoas, são jovens, na sua grande maioria, mas não só, que passaram 2, 3 décadas, desde os anos 80, desde 89, quando o Muro de Berlim cai, e que fica claro que o mundo não vai estar mais organizado através de ideologias. São pessoas que já nasceram e cresceram no mundo sem ideologias, e que não é muito fácil você entrar na vida política sem essas ideologias, porque para quem é mais velho elas permaneceram, mesmo como um horizonte, né? Eu, por exemplo, eu posso tranquilamente me organizar a partir desse discurso ideológico. Mas para toda uma geração mais jovem que não conheceu essa educação política via ideologia, era preciso construir uma forma de se fazer visível politicamente. Então, para mim, a unidade mínima de significação nas revoltas de junho é essa vontade de se fazer visível, de se movimentar, de se expressar, mas não pelos canais tradicionais da representação. E aí é interessante o que você está falando, que em parte é um comentário, mas ao mesmo tempo uma pergunta para que você refletisse um pouco, falasse um pouco para a gente. Que ficou evidente, notadamente nos meios de comunicação, onde todo apresentador, todo sujeito que fazia análise, ficava buscando de forma desesperada quem é a liderança, quem é o grupo, qual o grupo que está por trás. Isso foi uma coisa que se repetiu até a minha paciência acabar, eu como espectador, por exemplo, e que dava para perceber que não tinha isso, era outra coisa. Então, quer dizer, é como se a imprensa não tivesse percebido isso naquele momento. Hoje em dia não trata mais, mas naquele momento com certeza ela não percebeu, ela ficava o tempo todo, quem é que é a liderança, quem lidera, quem está por trás, seria isso, quer dizer, ela não percebeu que esse movimento era outro, não tinha ideologia, não tinha essa utopia. Olha, eu acho que a imprensa, como quase todos os analistas também, ficaram bastante surpresos pelo tamanho do fenômeno, né? A gente sempre conviveu com revoltas, com manifestações, mas quando tinha uma agenda partidária, uma agenda ligada a sindicatos e coisas que nós poderíamos decifrar a partir da origem deles. É claro que em junho nós temos alguns focos que tentaram produzir as manifestações,
mas o resultado em si da manifestação, aquela multidão nas ruas das principais capitais do país, não foi um resultado planejado por esses grupos. Ultrapassou, inclusive, a expectativa do movimento Passe Livre lá de São Paulo. Sim. É claro que hoje, lendo as análises que vão recuperando a memória da organização do movimento, havia previsão, por exemplo, tinha que ser no final da tarde, quando as pessoas estavam saindo do trabalho. Houve alguns cálculos, muitos dos quais tradicionais dentro do movimento social. Mas o fato é que o resultado disso extrapolou a expectativa dos organizadores, e a imprensa, naturalmente, aí é outro fenômeno, que é o tempo real. Então você está frente ao fenômeno desde o 11 de setembro, que isso fica cada vez mais claro, né? Você vê um fato altamente impactante, como um avião batendo numa torre, e você de imediato tem que produzir algum sentido para aquilo. Uhum. Sendo que você não sabe de onde veio aquele avião, quem dirigia aquilo, você não sabe de nada. Mas você começa a produzir sentido, você começa a buscar explicações, mas o mais comum é que você busque explicações num repertório antigo. É normal no ser humano que ele busque, a partir da sua experiência, a explicação para alguma coisa nova que acontece. Então, em junho, a imprensa, de maneira geral, procurou explicar aquilo pelas ferramentas tradicionais de análise. Mas, aos poucos, foi ficando claro que essas ferramentas tradicionais não eram suficientes para explicar aquele fenômeno. Eu acho que até pelo susto, sua memória com certeza deve ser melhor que a minha. Acho que foi naquela noite do dia 17, se eu não me engano, que aí que tá, oficialmente se colocava 300 mil pessoas na Avenida Presidente Vargas, no Rio, mas para qualquer um que é carioca, ali tinha 1 milhão de pessoas tranquilamente. Né? Quer dizer, e aí eu me lembro do comício das Diretas Já, naquela mesma avenida, que ocupou apenas uma parte, e que eu nunca vou esquecer, porque uma parte da imprensa disse que tinha 1 milhão, o Jornal do Brasil, falecido Jornal do Brasil, dizia que tinha 800 mil pessoas, e não pegava nem a metade daquilo, do que ocupou, do que aquele grupo, e que de fato, e aí aquela noite para mim inesquecível, né, agora de junho, e mais uma vez, até ali, até aquele momento, eu acho que essas tentativas da imprensa buscar são até compreensíveis, de tentar encontrar num passado, numa referência que é natural, todos nós fazemos isso. O que me espantou, admito, e aí um comentário meu agora aqui à parte, foi a insistência dela, que a imprensa foi até junho, julho, com essa explicação. Não, temos que encontrar a mão invisível que está manipulando todos esses pobres jovens ingênuos, coisas do tipo. Eu acho que esse é o aspecto talvez mais bem sucedido das revoltas de junho, e que foi elaborado depois, é que o fenômeno, a revolta, aquelas pessoas na rua, não era tão facilmente explicada e controlada. Vários grupos políticos tentaram capitalizar a revolta, então é uma revolta contra o governo do PT. Falou os grupos ligados à oposição. O governo tentou jogar a conta das revoltas no problema de São Paulo e do governo do Estado. Então se tentou, naquele momento, em tempo real, jogar a conta, ou seja, dar um sentido, dar uma motivação contra os seus adversários. É o que sempre foi feito no caso de manifestações sociais. Mas ficou cada vez mais evidente, até porque a cobertura desse evento era muitas vezes dentro do evento, que toda vez que você tentava explicar dessa forma, o próprio evento negava essa explicação. Até pelas transmissões de um Mídia Ninja. Quer dizer, esse é um outro fenômeno extraordinário. Que a gente vai tratar depois, mas e que quebrava totalmente, né? Agora, ainda insistindo na imprensa, não sei se você teve chance de assistir o pessoal do Ninja, do Ninja no Roda Viva. Assisti. Foi uma coisa lamentável ali dos nossos queridos repórteres, né? Quer dizer, eu estou citando isso porque ainda está dentro da nossa discussão aqui. Quer dizer, para quem não teve chance de assistir, sugiro que procure, acho que a TV Cultura deve ter isso no seu site, onde você tinha a exceção do Alberto Dines, né? Todos os demais repórteres querendo daqueles dois rapazes uma confissão quase sob tortura. De novo, quem é que está por trás, quem financia, quem lidera. Era impressionante essa insistência, e eu estou insistindo nisso, Valdeir, não por desejar ser inconveniente, mas pela tua fala. Quer dizer, é como se os demais cientistas sociais, aos poucos, e isso também ficou claro para mim, eles começaram a perceber que os elementos antigos já não mais explicavam. Eu posso não saber o que explica, mas eu sei que esse material que eu tenho aqui não me serve. Eu tenho que encontrar novos caminhos. E, todavia, a imprensa não. Ela foi a que mais demorou
a se atualizar. Eu não sei, me deu essa impressão. Eu acho que a imprensa cumpriu um papel importante, foi cobrir em tempo real. Eu lembro que eu acompanhava uma parte do noticiário no Globo News e era às vezes curioso, porque a repórter lá que cobria no finalzinho da tarde, ela simplesmente ficava perdida, mas ela tinha que falar, porque essa é uma característica da imprensa, né? A imprensa ela precisa falar, ela não pode só mostrar as coisas, principalmente a imprensa contemporânea. Todo repórter tem que ter uma opinião sobre as coisas. Então, ela emitia constantemente as suas opiniões e volta e meia surgiam algumas coisas que me chamavam a atenção. Então, logo no início, ela tentava caracterizar os black bloc e os setores mais radicais das manifestações como punks. Então, na cabeça dela, eram punks, eram pessoas eu até conheço mais os punks, que faz parte da minha geração. E estava passando por um momento também que a cultura punk voltava na moda como referências. Mas depois ficava claro que a referência de pano de fundo mais citada ali tem mais a ver com um certo anarquismo de início dos anos 80, né? Daí o V de Vingança, que a gente vai poder falar um pouco adiante, do que com a ideia do punk. Mas, só para lembrar, o punk também é um contemporâneo do V de Vingança, né? O movimento punk londrino, que surge justamente no momento, ali nos anos 80, de crise da representação política na Inglaterra, era uma reação cultural violenta, altamente violenta, justamente essa crise que se arrastava desde 68. Desse mundo ideológico que já no contexto europeu não atraía mais aquela juventude das regiões operárias altamente precarizadas como Manchester no início dos anos 80, quando a gente fazia uma transição de uma sociedade industrial para uma sociedade voltada para a informação e para o serviço. Então isso que eu acho como historiador me fascina de maneira mais profunda, como que de uma maneira até inconsciente esses movimentos sociais citam referências culturais que fazem sentido, porque obviamente faz todo sentido nesse contexto de esvaziamento político você citar o movimento punk, de alguma maneira, você citar o anarquismo, você citar o Guy Fawkes, que é um cara do século XVII em inglês, que é ressignificado no V de Vingança e que vira a máscara que é usado por todo mundo, a máscara do Anonymous, né? Que na verdade não garante o anonimato, mas aquela máscara é inspirada num personagem histórico real da história britânica do século XVII. Então, como historiador, e aí já deixando de falar apenas como quase um testemunho pessoal sobre a revolta, como historiador me interessa essa nova forma de usar o passado, se não para dar sentido às ações do tempo presente, ao menos para complexificar essas ações. Então, essa ação ao movimento punk, ao anarquismo, a um personagem ressignificado do século XVII, isso cria um repertório de símbolos que, de alguma maneira, substitui as ideologias. Quem viveu os anos 70 e 80 sabe que se você era um comunista, um socialista, você sabia como se vestir, você tinha a estética soviética, você tinha uma estética de esquerda, você tinha ícones como Che Guevara, Fidel Castro, Stalin. Então, esse conjunto de imagens dava sentido à sua ação, mesmo uma ação pequena, de uma pequena revolta pelo passe livre. Hoje isso é um pouco mais complexo, mas as pessoas respondem a essa necessidade existencial tendo uma relação, digamos, mais livre com o passado e esse conjunto de referências. E aí é interessante, na medida em que uma parte pelo menos resgata esses símbolos, sem problema nenhum, só que não necessariamente vinculados àquelas ideologias que criaram os símbolos. Então, e por isso, e ao mesmo tempo, talvez acabe, num primeiro momento, com certeza contribuiu muito para a confusão dos analistas e da própria imprensa. Apenas mantenho o meu comentário a respeito da demora da imprensa em acordar para isso. Mas isso é uma outra história. A nossa conversa está muito boa, nós vamos ter que fazer ainda mais 2 blocos pela frente. Tem muita água para rolar debaixo da nossa ponte. Gente, vamos dar um intervalo rapidinho com o nosso FOP Entrevista. Daqui a pouco a gente está voltando. É um segundo só. Bom, gente, estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje, cujo tema é Manifestações de Junho, com o professor Valdeir Lopes de Araújo. O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Patrícia Botaro, supervisão técnica do Cime Gonderin e sonoplastia da Daniele Silva, com a direção geral do radiojornalismo do Chico Dyer. Valdeir, nós terminamos o bloco anterior
e onde você começou a citar a respeito da questão de uma estética, dos símbolos, e eu queria investir um pouco nisso. Queria que você explicasse melhor sobre isso. Que estética é essa? Que símbolos que são resgatados? Como é que essa coisa funciona dentro da interpretação que você está apresentando para a gente? Eu acho que, como em todo fenômeno social, Marcelo, aquilo tinha aqueles símbolos evocados nas revoltas. O mais famoso dele é a máscara que se chamava de Anônimos, que na verdade é a máscara do Guy Fawkes, que foi reprocessada no famoso quadrinho V de Vingança, que nos anos 90 se transformou num filme. Então as pessoas experimentaram a máscara do Anonymous, né, do Guy Fawkes, através do filme, mas aquilo já era uma manifestação do início dos anos 80. Aliás, te interrompendo, fala um pouquinho dessa personagem histórica para a gente poder cair nas demais explicações. Na verdade, o Guy Fawkes liderou na Inglaterra do século XVII uma revolta contra o rei e o parlamento. Ele era de um grupo católico. Naquela Inglaterra da Reforma Protestante havia muitas perseguições aos católicos, e eles tentam, na verdade, explodir o parlamento inglês. Eles são descobertos e todos os envolvidos, inclusive o Guy Fawkes, são mortos pelo rei. E isso vai constituir na Inglaterra uma tradição de todo ano você comemorar essa noite queimando o boneco do Guy Fawkes. Tem que no início dos anos 80, quando o autor do quadrinho V de Vingança precisava de um personagem para representar essa luta contra um poder opressor, ele recupera de maneira positiva a figura do Guy Fawkes e cria aquela máscara, que depois vai entrar na cultura pop, né? Então ela sai de uma referência histórica, entra na cultura pop no início dos anos 80, é transformado num filme dos anos 90 no contexto da era Bush. Então o filme ele é pensado como uma resposta à ameaça da sociedade americana se tornar uma sociedade totalitária, que é isso que está em jogo no V de Vingança. É um personagem solitário que usa essa máscara para lutar contra um estado onde tudo é controlado, onde toda a informação era veiculada a partir de órgãos do Estado. Então o V de Vingança ele representa a ação do indivíduo como uma força caótica, como uma força contingente. E a cena final do quadrinho, lá nos anos 80, que é reproduzida no filme, é brilhante, que de alguma maneira é reencenada nas revoltas de junho. Quer dizer, toda a sociedade britânica sai às ruas vestindo a máscara do Guy Fawkes, e a frase final do quadrinho é o V, que é o personagem principal, V somos todos nós. Então é uma sociedade que se torna anônima para lutar contra um poder opressor. É claro que muitos desses jovens que foram às ruas em junho também se sentem, paradoxalmente, numa sociedade opressora, mas de um outro tipo de opressão. A opressão da falta de uma perspectiva de futuro. O futuro para esses jovens é um futuro do mais trabalho, da competitividade, da falência ecológica, da falência política, da não representatividade. Esses jovens vivem num mundo também absolutamente controlado pela informação. E aí talvez nós já possamos adiantar o tema do Facebook. Se o Facebook e as redes sociais permitiram essa organização, também são essas redes sociais que estão acabando com o anonimato. Então o anonimato desde o século XVII era uma forma do indivíduo sobreviver à força do Estado. De um Estado absolutista que começava a se produzir no século XVII. E hoje esse Estado continua, a partir de um outro formato, né, pelas tecnologias da informação, controlando cada elemento da vida do indivíduo. Talvez esse argumento, que na verdade acho que é a primeira vez que eu estou formulando ele de maneira mais completa, não estivesse na cabeça dos jovens, mas eles sentem isso. Eles sentem que vivem numa sociedade onde a revolta já não é mais possível. Daí a recuperação dessa figura do V de Vingança, da figura do Guy Fawkes, é a recuperação da ideia de que não, frente a essa sociedade que quer programar a nossa vida para reproduzir o mesmo, que é muito paradoxal, uma sociedade que cada vez mais programa a vida das pessoas, tem toda a informação sobre as pessoas, mas que ao mesmo tempo não é capaz de garantir um futuro de realizações. Mas é interessante, você está usando a sua palavra, paradoxo. É porque, de um lado, lembrando o primeiro bloco, as ideologias desaparecem, elas não se fazem presente. Sim. Porém, os símbolos são resgatados. Então, de certa maneira, aí de novo, para um sujeito como eu,
né, que foi educado ainda numa época de ideologias, isso gera uma interrogação gigantesca. Né? Como eu resgato símbolos se eu não tenho mais as utopias? Marcelo, eu acho que tem aí oportunidade uma pergunta de voltar à questão da estética, que eu acho que a questão da estética, a forma de nós nos relacionarmos com um legado de imagens, né, que nós recebemos da história, é parecida com a questão ideológica. Eu lembro que até os anos 80, para minha geração, ouvir música significava o seguinte: que tipo de música você ouve? Você vai ouvir o rock progressivo, você vai ouvir punk, você vai ouvir uma música gótica, e isso significava se vestir de uma forma específica. Então, se você ouvia música punk, você se vestia de uma forma, se comportava de uma forma, pensava o mundo de uma forma. Então, a estética era toda integrada. A estética era um elemento de uma ideologia. Se eu for pensar que o movimento punk ainda segregou algum tipo de ideologia. Aqui, nesse momento, a estética não é mais uma representação de uma ideologia. A estética é uma maneira como as pessoas hoje encontraram, de frente a um repertório de imagens e de formas cada vez maior, porque essa mesma internet permite que hoje um jovem, no seu iPad, no seu iPod, no seu computador, tenha quase todas as músicas produzidas pela cultura pop nas últimas décadas dentro do seu computador, e sem necessariamente respeitar que a música X e Y foi produzida nessa década ou naquela década. Ou seja, você experimenta esse repertório cultural não dentro de uma narrativa histórica. Totalmente descolado. Eu sempre dou o exemplo do Chico Buarque. Hoje você pode entrar no seu iPad ou pode baixar no Google, jogar Chico Buarque e baixar uma quantidade enorme de música. Você vai ouvir músicas que o Chico produziu nos anos 60, 70, 80, 90 e hoje. E para um jovem que ouve essas músicas, Cálice é tão contemporânea quanto uma música que ele acabou de produzir. Então, quando esse jovem vai buscar o V de Vingança, a imagem da anarquia, a luta contra a opressão, ele não está buscando uma ideologia. Eu, no momento inicial, até pensei, bom, esses caras, no fundo, são liberais lutando contra um Estado opressor. Mas não era isso. Eles não eram liberais porque eles não adotavam uma perspectiva da história ocidental liberal. Mas eles apenas pegaram como se o passado fosse uma espécie de prateleira. O passado estivesse todo disponível dentro do seu computador. E você tira daquilo aquelas imagens, aquelas referências que são mais úteis naquele momento da ação. Tem um teórico da história dos anos 30 a 40, o Walter Benjamin, que para falar um pouco da moda, essa coisa da moda citar o passado, ele dizia exatamente isso, né? A moda é a forma como um determinado presente invade o passado e tira desse passado aquelas imagens que o interessam. Então, ele chamava isso de um salto de tigre sobre o passado. Eu acho que o nosso tempo, né, a forma como os jovens se relacionam hoje com a história, é menos uma forma tradicional, narrativa, de uma história organizada dos séculos 16, 17, 18, 19, que era a forma ideológica, e cada vez mais essa forma do tigre. Né? Ele salta sobre essas referências históricas e busca aquelas imagens que estabelecem com esse presente uma certa relação de afinidade. Então, quando esses jovens de junho se voltam para a sua cultura pop, se voltam para a sua cultura histórica e buscam lá o V de Vingança, que fazia todo sentido, mesmo se você não tivesse uma narrativa, e buscam o Guy Fawkes, e buscam esses elementos, eles estão, consciente ou inconscientemente, usando o passado para realizar ações políticas no presente. E aí, seguindo a sua linha de raciocínio, pelo menos eu quero acreditar, ao mesmo tempo em que aí vamos voltar para esse passado, não me interessa qual passado aqui, pode ser o nosso passado, seu e meu, no sentido quando éramos estudantes e tal, mas que naquele momento fazíamos isso de alguma forma com ideologias e com uma expectativa de futuro, coisa que esse jovem de hoje perdeu, na medida em que esse futuro ele é tão instável hoje. Isso aí, existem vários textos que versam sobre isso, que coloca tudo, menos alguma certeza sobre isso. Eu acho que essa ausência de expectativa de futuro também é que oprime de alguma forma, né? Não Isso, sei se... Talvez nós que tenhamos vivido um mundo que tinha uma expectativa de futuro,
Isso. A gente ia estudar, por favor, só explicando para o nosso ouvinte, quer dizer, que expectativa é essa? Olha, se você estudar direitinho, fizer uma faculdade, você vai ter um emprego e tal. Era essa a expectativa de futuro, coisa que esse jovem de hoje não tem. E até também do ponto de vista político, para quem entrava na vida política ainda nos anos 80, a expectativa era, em algum momento você pode ter uma ruptura revolucionária. Sim. E essa ruptura e essa crise do capitalismo dá margem a uma sociedade outra, mais justa, mais organizada, mais racional, tudo isso. Mas, novamente, a gente tem que evitar ver essa diferença como uma falta. Então, o fato da relação da geração atual com o futuro não ser semelhante àquela experiência dos anos 80 e anterior, não significa que isso seja uma falta. Talvez essa geração esteja aprendendo a ter uma relação com o futuro diferente da relação que nós tínhamos. Então, para nós, a relação com o futuro pressupunha um futuro planejado, um futuro onde você já sabe o que espera. A geração contemporânea sabe que qualquer futuro pressupõe que ela esteja preparado para ele. É um pouco quase que voltando àquela experiência do mundo antigo em relação ao futuro, né? Os romanos, os gregos, eles não tinham a expectativa que nós, homens modernos, tínhamos de que o futuro é sempre melhor, né? A noção de progresso, que é tão cara à época moderna, pressupõe que o futuro é sempre melhor que o presente. Então, você, mesmo que não faça muita coisa, é melhor estar no futuro do que estar no presente. No mundo antigo não houve essa expectativa de que o futuro seria necessariamente melhor do que o presente. Então, o que as pessoas faziam? Elas procuravam estar preparadas para tudo. Elas buscavam, na linguagem do mundo antigo, desenvolver as suas virtudes, as suas capacidades individuais. E hoje um jovem antenado com o seu mundo sabe que ele não pode planejar o futuro, mas que ele pode ampliar as suas capacidades de enfrentar a contingência. Né? Eu acho que essa é uma palavra-chave. A experiência que as pessoas têm hoje com o tempo é uma experiência de que o tempo é necessariamente contingente e as forças que buscam planejar esse tempo são forças de opressão. E aí eu pergunto a você, num passado, sem que porque eu tento aqui apresentar algum tempo para você, mas e não quero ser maniqueísta, porque eu tô mesmo agora fazendo uma autocrítica aqui, minha fala está quase maniqueísta, né? Isso, aquilo e tal, e não é essa a ideia. Mas vamos lá. Num passado, uma forma de se lutar contra a opressão e que foi conquistada a duras penas foi exatamente um anonimato que tem o melhor exemplo, que é o voto secreto. Né? Quer dizer, a grande expectativa então que eu poderia lutar e apresentar os meus desejos, as minhas vontades, as minhas expectativas, as melhores possíveis no sentido do campo político, seria exatamente eu conseguir me misturar à multidão e com um voto secreto e ser anônimo nesse processo todo. E aí eu pergunto, o que você percebe nessa sociedade de hoje? Quer dizer, como é que está essa ideia de anonimato, por favor, na falta de termo melhor, como ela está sendo tratada por esse jovem de hoje? Como é que você vê isso? Não sei se eu estou me fazendo claro Não, é importante que talvez voltasse àquele ponto que nós já tínhamos pelo menos apontado. Exato, que são movimentos ambíguos, né? Que ao mesmo tempo que as redes sociais permitem, por exemplo, que você reforce a sua identidade, então você põe as suas fotos, você põe as suas relações, os seus gostos, e isso é muito bom para o capitalismo e para o sistema, porque quanto mais identificável é o cidadão, mais fácil é planejar aquilo que ele vai consumir, saber qual é o comportamento dele. Isso é importante para o capitalismo e para a economia e para o Estado da forma como ele é organizado. Quanto mais previsível é o comportamento do cidadão, mais fácil é planejar os serviços, os investimentos e também formas de controle social. Então, as redes sociais dificultam o anonimato. Isso cria essa sensação de que as pessoas talvez estejam dentro desse tipo de futuro planejado. Isso cria uma necessidade de contraponto na busca da contingência. Então, a forma que eu tenho, na verdade, de ter identidade é ocultando a minha identidade. Porque a identidade que eu tenho disponível é uma identidade processada pelo próprio mercado. São aquele conjunto de referências, os álbuns que nós colocamos, as músicas que nós ouvimos e colocamos no nosso perfil do Facebook. Acho que o que está em pauta hoje nos movimentos a partir de junho
é como produzir uma relação com a identidade que seja uma relação mais complexa, que não seja uma relação narrativa. Ou seja, quando a gente fala em narrativa, eu falo, eu era assim, por isso hoje eu sou dessa forma e serei amanhã de uma forma parecida com a forma que eu sou hoje. Ou seja, eu sou um desenvolvimento linear, acumulativo e progressivo de uma identidade. O problema é que isso torna muito, além de tornar pouco complexo aquilo que você é, não corresponder à realidade de cada pessoa, que é sempre uma variedade de pulsões a cada momento, isso permite também que as pessoas te controlem. Porque se eu estudo o seu passado, sei quem é você hoje, e a partir disso eu consigo prever o que você será amanhã, você fica muito disposto às políticas de controle. Então, apostar na contingência de que você não é uma identidade narrativa, de que você é uma energia, e essa energia é capaz de ocupar diversas posições distintas na sociedade, ocupar diversas identidades sem que essas identidades esgotem as suas possibilidades de ser, isso talvez seja a forma contemporânea de lidar com aquilo que a nossa geração lidava de maneira mais tradicional, de maneira narrativa. Desculpe interrompê-lo, claro. Mas mesmo quando essa juventude ela resgata símbolos, ela não cria uma narrativa? Eu acho que ela resgata símbolos ocupando esses símbolos. Então, sim, mas aí é a minha dúvida sincera mesmo. E não se gera uma narrativa, uma outra forma de narração? Eu acho que gera uma narrativa, mas como essa ocupação, aí vamos usar a metáfora da máscara, é uma ocupação pela máscara, e não é uma ocupação pela substância. Então, não está dizendo, eu sou o Guy Fawkes. Assim, eu estou usando a máscara do Guy Fawkes para fazer alguma coisa e preservar um certo núcleo daquilo que eu sou. Então isso é usado como uma proteção e como um veículo, mas isso não é naturalizado, como acontecia nas concepções modernas de narrativa e projeto político. Então o homem socialista, o homem capitalista, ele era fruto de uma evolução histórica que se entendia incontornável. Então você vai necessariamente realizar aquilo que você é. E aqui o que está em jogo não é isso, o que está em jogo nós vivemos com um legado cultural muito rico, muito complexo, e a forma de agir na contemporaneidade é ocupar posições dentro desse legado cultural para realizar certos objetivos provisórios da ação política. Tá, porque essa minha segunda pergunta, justificando a anterior, quer dizer, a ideia de que, na medida em que eu resgato símbolos, por favor, aí deixa eu colocar da forma mais ingênua possível. Eu resgatei símbolos, eu estou criando uma espécie de narração para mim. E essa narrativa, tá, essa forma como eu estou narrando as coisas que eu faço, né, ela acaba que aí vem aquela questão, ela estaria como que valorizando a minha personalidade, e aí eu saio do anonimato, então eu sou o Antônio Marcelo, ou não, eu coloco a máscara, para usar o V de Vingança como exemplo, como paradigma nosso circunstancial aqui, e me misturo e volto a uma outra espécie de anonimato. Por isso a minha pergunta, quer dizer, será que se busca de novo o anonimato? Será que se busca uma outra forma de narração ou não? Entendeu? Eu não sei. Eu acho que é uma das perguntas que continua em disputa entre os especialistas, não é? Assim, se de fato essa movimentação toda significa uma revolta contra um status quo que impediu que o futuro se abrisse, né? Ou seja, que sufocou a utopia e transformou o futuro numa coisa administrada, numa coisa que é incapaz de produzir uma mudança transformadora, e assim nós abriríamos uma espécie de nova utopia, de uma nova narrativa, de uma nova concepção política organizada, ou se não. Se a forma de fazer política agora, uma forma possível, vai ser essa forma das múltiplas posições e da citação do passado, que não necessariamente vão se conformar numa narrativa. Porque nós voltamos àquele problema inicial. Se conformar numa narrativa significaria entrar no jogo político como um partido, com uma ideologia, com um discurso unificado, e ao fazer isso você perde força. Sim. Não é? Porque você perde aquele consenso que a ausência desses elementos permitiu. É interessante isso que você está falando, porque, e aí agora eu queria somar um outro comentário seu, feito há coisa de 3, 4 minutos atrás, quando você cita a rede social,
como uma forma, por exemplo, do mercado, na falta de expressão melhor, de observar que tipo de clientela é essa, o que ele consome, etc. E, de repente, eu estou aqui pensando o seguinte, esse mercado, no final, se deu conta de que aquele grupo consumia, sim, uma política despolitizada. Será que poderíamos usar essa expressão para essa nova geração? Quer dizer, é uma ação política, pensando política no sentido grego, do ato de estar vivo na polis, das relações sociais. Porém, não é a política que o Waldey viveu, que o Antônio Marcelo viveu enquanto na época que éramos estudantes. Quer dizer, com partidos e tal, sendo exatamente a negação disso. Seria mais ou menos isso, uma política despolitizada? Não? Eu acho que é uma forma de caracterizar, assim como a relação com a história não é uma forma histórica. No sentido clássico de história, o sentido clássico de história pressupõe início, meio e fim. Né? As coisas começam no passado, se desenvolvem no presente e vão até o futuro. Né? Essa é a forma moderna e clássica de pensar a história. Mas não é essa forma que nós vemos mais comumente sendo utilizada pelas gerações contemporâneas. Porque eles não precisam, novamente eu volto ao exemplo da música do Chico Buarque, eles não precisam entender a história do Chico Buarque para ouvir a música do Chico Buarque. Eles não precisam entender a relação do Chico Buarque com a ditadura para ouvir Cálice. Eles têm acesso a esse legado cultural fora de interpretações narrativas. Não necessariamente dentro de interpretações narrativas. E boa parte desses jovens que estão usando a máscara do Guy Fawkes, ou que usam o símbolo do anarquismo, não estão muito preocupados em saber qual é a história do anarquismo. Sim. Que o anarquismo é uma ideologia política que começa no final do século XIX, se desenvolve. Ninguém voltou a ler Bakunin sistematicamente porque estava usando uma camisa anarquista. Mas as pessoas estão usando e isso tem um impacto sobre a nossa vida. Eu acho que isso que interessa muito para o historiador hoje. Como também escrever uma história que faça jus à complexidade que é hoje a experiência histórica dessa geração, que não experimenta mais os objetos culturais dentro de narrativas explicativas, dentro daquilo que nós chamávamos de estilo de época. Então cada época tem um estilo e todos aqueles objetos estão dentro de um mesmo estilo. Hoje não há um estilo de época. Há muito tempo que nós não conseguimos caracterizar qual é o estilo de época dos anos 90. Não tem como caracterizar. Talvez a última grande identidade epocal no pop foi dos anos 80. É interessante. Não, eu acho que aí é o grande desafio, né, dos pesquisadores, pensando apenas os historiadores, todos os cientistas sociais de uma forma geral, né, achando que, eu me lembro, na época que éramos estudantes, daquele famoso livro do Francis Fukuyama, né, O Fim da História, o Novo Homem, e a coisa foi muito mais surpreendente do que as loucuras que o Fukuyama escreveu naquele livro, por mais bem intencionado que ele estivesse naquela hora. Por favor, eu não estou discutindo o liberalzão que era o Fukuyama, acho que ainda está vivo. Bom, Waldey, mas a nossa conversa está muito boa e realmente precisamos de mais um bloco para a gente tentar arrematar aqui esse grande tema, que é, de fato, tentarmos entender o que está acontecendo com a nossa sociedade, com o nosso país. Gente, só lembrando que o nosso UFOP Entrevista, você também pode sugerir uma pauta, pode sugerir um tema. Basta enviar um e-mail para conteúdo.radiofop@gmail.com. A gente aguarda a sua mensagem e daqui a pouco a gente está voltando com o UFOP Entrevista. É só um instantinho. Eu tive que render porque ela... Bom, estamos de volta no nosso UFOP Entrevista de hoje, cujo tema são as manifestações de junho. Quem participa hoje aqui é o professor Waldey Lopes de Araújo. O nosso programa tem a produção do Danilo Lonato e Patrícia Botaro, supervisão técnica do Cimei Gonderin, sonoplastia da Daniele Silva e direção-geral de rádio e jornalismo do Chico Dyer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson, apresentador e idealizador do programa, e lembrando sempre que você pode apresentar e indicar temas para a gente. É só enviar um e-mail para conteúdo.radiofop@gmail.com. Waldey, no bloco anterior, você apresentou de forma excepcional mesmo todo esse assombro que qualquer pesquisador sério teve a partir de junho. Isso aí é fato. Quer dizer, todo instrumental
que estávamos acostumados a utilizar para explicar todas as coisas, o que nos deixava, aliás, numa zona de conforto tremenda, foram por água abaixo, não no sentido de serem impraticáveis, mas pelo menos na forma como esse material seria utilizado. E aí, esse desconforto que você sentiu, ele teve algum momento particular que você enquanto historiador e enquanto sujeito mesmo, que estava vivendo aquilo, e no seu trabalho, isso aí, só uma curiosidade, uma biografia não autorizada que você tenha vivido, isso aconteceu? Aconteceu alguma coisa naquele momento? Eu acho que sim. Primeiro, essas transformações no tempo cotidiano é uma pauta de preocupação minha como intelectual e como ser humano o tempo todo. Então, assim que as revoltas se colocaram, não dava para sair de frente da televisão e de acompanhar os acontecimentos pela imprensa e tudo, mas também não dava para deixar de trabalhar. Então, nesse momento, eu atendi a um convite que eu tinha sido feito já há algum tempo atrás para falar na Fiocruz, um pouco sobre a minha pesquisa, sobre a experiência do tempo, e era natural que as revoltas, que as pessoas estavam, digamos... Deixa eu te interromper, para o nosso ouvinte, às vezes não sabe, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, ela tem um departamento de história da ciência e tal, que a gente fala Fiocruz e vai pensar em vacina e tal, e o que o Valdez estava falando lá. Então só esse esclarecimento que eu acho que vale a pena, é importante. Isso, e foi interessante que estava no ponto alto ainda das revoltas, não estava nada claro de para onde as revoltas caminhariam, se elas perderiam energia, como aconteceu, né, se elas se radicalizariam mais, qual seria a reação do governo, dos analistas. Mas como historiador, tinha que de alguma maneira me pronunciar sobre aqueles acontecimentos, e eu lembro que à época se criou uma certa polêmica, porque eu afirmava, que eu continuo dizendo hoje, que nós não poderíamos simplesmente identificar no fato das pessoas estarem indo para a rua um certo retorno de uma perspectiva utópica na política, um certo retorno da ideologia, uma repolitização em sentido tradicional. Vários colegas, com razão ou sem razão, discordaram de mim naquele momento, mas eu continuo achando que hoje eu estava apostando na direção analítica correta, né? Aquilo não significava a retomada de uma agenda do passado, como se essa geração tivesse redescoberto que um dia foi possível fazer política de forma tradicional, mas o sintoma de um fenômeno social muito amplo, que já estava amadurecendo há muito tempo, que tinha causas estruturais como as redes sociais, e que aquilo tinha tornado de maneira claramente visível que nós vivíamos um novo momento histórico, né? Não, eu admito sem nenhum constrangimento que se eu estivesse presente nessa apresentação que você fez na Fiocruz, nessa palestra, eu também estranharia, porque eu falei, como você resgata certos símbolos e não está, e sem ideologia, como é que foi? Eu também, Uma coisa muito interessante que um amigo meu, que também professor lá do CHS, comentou recentemente, o Marcelo Abreu, quando eu colocava para ele meu interesse pelo V de Vingança e a presença das máscaras dentro das manifestações, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é que talvez pela primeira vez nas manifestações sociais nós vemos o caso de um elemento da cultura pop se transformar em fenômeno político, porque o mais comum era, por exemplo, a figura do Che Guevara, que era uma figura primeiramente política, e foi, né, devorado pelo mercado e se transformou numa figura pop. Então todo mundo podia usar uma imagem do Che Guevara sem significar que você era pró-Cuba ou socialista. Então é um ícone político ideológico que se torna um ícone da cultura pop. A máscara do Guy Fawkes, do V de Vingança, é exatamente o contrário, né? Embora tenha idas e vindas ali. Era um elemento da cultura pop, do quadrinho e depois do filme, que é transformado em símbolo da luta política. Então isso já, junto com outros fenômenos, sinalizava que nós estávamos frente a uma realidade distinta, né? Que não poderia ser simplesmente comparada com o que nós já conhecíamos. E aí, aproveitando a citação da cultura pop, como é que você vê? Há uma tendência ou isso seria, por favor, eu sei que aí envolve um exercício de futurologia, não é o caso, mas pela tua percepção, essa apropriação, essa inversão, onde você agora utiliza a cultura pop e a transforma num elemento da política, isso aparentemente tende a ser uma coisa mais comum dentro da sua percepção, ou foi circunstancial mesmo? Marcelo, até pelo interesse profissional, eu tenho mapeado muito o que tem sido produzido nas chamadas graphic novel hoje, no cenário de língua inglesa, né, que eu consigo ter acesso pelo meu iPad, pelos mercados virtuais.
Então, o que a gente percebe é que cada vez mais um conjunto de imagens que para nossa geração ainda eram imagens ideológicas vão sendo recicladas para a cultura pop. Então tem um quadrinho que eu acompanho hoje que é muito interessante, que se chama Atômica, que pode ser comprado via iTunes, que pega todo o universo soviético, os nomes de jornais como Pravda, o Partido Central, a própria figura da energia nuclear, da energia atômica, para contar uma história mítica de um herói chamado Atômica, num mundo que está bem mítico, mas que esse mundo mítico é todo alimentado por imagens e pela estética soviética. Então, o que acho que nós estamos vivendo hoje é que aquela modernidade do século XX, que para nós era a própria realidade, vai sendo experimentado hoje como um repertório que vai sendo reciclado para dar sentido à ação, mas que não é incorporado principalmente de maneira narrativa. Então eu vou dar um exemplo a partir da minha biografia. Para mim, ainda como jovem, o aniversário da Revolução Russa era um acontecimento societário. Então era anunciado na TV, 70 anos, 71 anos da Revolução Russa de 1917, e aquilo parecia ser história vivida, a história da Revolução. Com a queda e o colapso do mundo socialista, essa história vivida foi ficando cada vez mais distante. Ela não parece mais fazer parte do nosso mundo cotidiano, mas ao mesmo tempo todo o legado de imagens, de referências, de conceitos desse mundo soviético continua disponível. É como se ele se transformasse em algo anacrônico, e como algo anacrônico pudesse ser usado numa camiseta, numa música, para ser deslocado de uma interpretação narrativa. Então não interessa aqui recontar a história da experiência socialista, da experiência soviética, mas retirar desse legado, desse patrimônio histórico da humanidade, que foi a experiência soviética, elementos para uma ação contingente no presente. É interessante porque, pegando a tua fala agora, num primeiro momento é um processo que aí, de novo, o nosso exemplo paradigmático era o Che Guevara, que virou uma camiseta. E até aí esse modelo quase que se reproduz agora em outras escalas, em outros objetos, né, em outros temas. Porém, o novo está exatamente quando ele pode virar cultura pop, não me interessa, ou ele já começa como item da cultura pop propriamente dita, e de repente ele se transforma num elemento político. Aí é que fica interessante. Lógico, nos exemplos que você deu aí, são exemplos interessantíssimos, até porque, de novo, você pegando aí a história, o quadrinho aí relativo aos elementos da extinta União Soviética. Isso é interessante, indiscutivelmente interessante, porque, é claro, para qualquer pesquisador, para qualquer cientista social, as perguntas são, mas por que está utilizando? Qual o elemento que costura, né, o uso desses símbolos? Agora se torna bastante interessante quando há o retorno. Sim. E aí a máscara do V de Vingança, ou seja lá o que vai acontecer daqui a pouco. Acho que aí é um dos grandes desafios para o cientista social hoje, para o historiador. E tem alguns autores... qual é a explicação tradicional para um historiador? Vamos estar usando uma referência, se buscou uma referência porque há uma intenção na cabeça desse ator social, e essa intenção é fruto de uma interpretação da história. Então eu vou usar a camisa do Che para me representar politicamente, porque eu sou a favor da Revolução Cubana, e a Revolução Cubana tem a ver com o socialismo, que tem a ver com a Revolução Russa, que tem a ver com Karl Marx, que tem a ver com o capitalismo. Essa é a forma como o historiador, o cientista social, está acostumado a lidar. Então, ver uma referência ao anarquismo, isso está ligado à história do anarquismo. Mas nós temos que buscar, talvez, outras ferramentas conceituais para entender como as pessoas se relacionam com a história para além desses formatos de narrativos. E aí eu volto na ideia lá do Benjamin, do salto de tigre sobre o passado, ou do que alguns autores contemporâneos estão chamando de clima histórico. Então, para esses autores, todo momento histórico tem uma certa base que eles chamam de maneira metafórica de clima, né? Eu acho que a gente consegue entender isso pelo caminho da metáfora. É como se certos períodos históricos pudessem ser nublados, ensolarados, frios, quentes. Então, e a partir dessas percepções, as sociedades buscam afinidades eletivas com outros passados que ou compensam a situação climática do presente ou complementam essa situação. Então, no exemplo de junho, nós tínhamos uma situação climática
de uma sociedade que não se sente representada pela classe política, pela estrutura do Estado, que não se sente contemplada com uma perspectiva de futuro, e isso faz com que um conjunto de referências históricas, mesmo que não sejam conscientemente narradas, afluem sobre esse presente. Então, Guy Fawkes, o V de Vingança, a questão do movimento punk, mas isso não necessariamente vai produzir ou é fruto de uma interpretação. Isso é mais fruto de afinidades entre um determinado presente e certo repertório do passado. E aí, nesse sentido, então, as redes sociais seriam, hoje em dia, a fonte, o que foi para estudante de história nos anos 80, um arquivo histórico, hoje seriam as redes sociais? Eu acho não só as redes sociais, mas como o que a gente chama hoje de nuvem, né? Então, a nuvem nada mais é que um conjunto de informações digitalizada e disponível para acesso para quem tem um acesso à internet. Então hoje você tem o repertório dos quadros, da música, dos textos no Google Books. Então, como nunca antes na história da humanidade, um cidadão, um jovem, uma pessoa pode estar frente ao repertório cultural da humanidade e frente a esse repertório ter que escolher objetos que não diria que dê sentido à sua vida, mas objetos com os quais ele vai se vestir. A gente podia usar essa metáfora. O ser humano, como é um animal cultural, ele precisa se vestir de referências culturais. Num passado mais recente, na forma moderna, você se vestia de acordo com a sua ideologia. Hoje, como há esse esvaziamento ideológico, as pessoas e os grupos estão mais livres para buscar vestimentas, para buscar referências de maneira mais aleatória, de maneira que estão sendo orientados por outras perspectivas que não por perspectivas ideológicas e narrativas. Não, sim, mas que eu fico pensando é o seguinte, ainda que o meu mestrado, meu doutorado tenha caído para ciência política, minha graduação foi em história e no momento da minha graduação o grande frisson que eu tinha era exatamente conseguir entender um arquivo histórico e mexer em documentos do século XVIII, do século XVII, e aí eu fico pensando, a partir de tudo que você falou, hoje em dia, aí de novo, você tem um jovem que faz uma captura de informações e aí cria o seu repertório cultural. E nós, enquanto até brincava, eu tenho muita pena do historiador do futuro, porque não vai ter nada para trabalhar. Mano, vamos lá? Não é. No 3. Pode ir, Dani. 1, 2, 3. Eu fico pensando, Valdeir, quando lá na minha graduação em História, né, depois do meu mestrado e doutorado foi em Ciência Política, mas eu fiz uma graduação em História, aliás fizemos, né, você ingressando um pouco antes de mim na mesma universidade por um acaso, e nos reencontramos agora anos depois, mas enfim, e eu me debruçava sobre os arquivos históricos e era esse o grande frisson, quer dizer, lidar com uma documentação do século XVII, do século XVIII. E aí, a partir de tudo que você falou, eu fico imaginando esse historiador dos dias atuais. Ou seja, é um historiador que ele sabe de antemão que esse jovem de hoje, esse cidadão de hoje, ele olha nessa nuvem onde essas informações estão armazenadas, captura um conjunto qualquer, faz um inventário, uma agenda qualquer de vestes culturais, para me apropriar de uma expressão sua, e o historiador entra e ele vai, qual é a função? Bom, ele também vai ter que se debruçar sobre essas redes e ver como esse sujeito, esse indivíduo, está fazendo essa captura e que agenda esse sujeito está fazendo. É interessante, quer dizer, o arquivo ele mudou, né, em poucas décadas, né? Eu não sei se você eu estou interpretando isso a partir da sua fala, quer dizer, uma situação vivida por mim que agora me parece que é uma nova agenda, uma nova preocupação para os historiadores. Isso, acho que você pegou talvez uma das causas estruturais da mudança da maneira como nós experimentamos o tempo hoje, né? Digamos, da dificuldade de dar sentido ao encadeamento entre passado, presente e futuro. Porque se você perguntasse a qualquer pessoa qual o sentido do seu dia hoje? O que você fez hoje? Quando você pergunta o que você fez, assim, o que você fez que faz sentido? Claro, e nós fazemos muitas coisas ao longo do dia. Você levanta, escova os dentes, pisca os olhos, come, vai ao banheiro, faz 1000 coisas, mas você ia escolher poucas coisas
para dar sentido a esse dia. Então eu saí, fui para o trabalho, fiz algumas coisas, voltei para casa, encontrei minha esposa e fui dormir. E aí você produz uma pequena historinha do seu dia. Então, por que eu estou falando isso? Para produzir sentido, você precisa limitar o conjunto de informações. Se você tem muitas informações, se você começa a falar, não, eu levantei, dei 3 passos, escovei 30 vezes o dente, o seu dia perde o sentido. Alguém vai te perguntar, mas eu não quero saber quantas vezes você escovou os dentes. Então, o fato de hoje nós termos mais e mais informações sobre o passado, de vivermos numa cultura onde nada se perde, a gente não consegue esquecer nada, tudo fica registrado, é uma das causas estruturais que tornou muito difícil dar sentido a essa história, né? De conectar o passado com esse presente cheio de informações e falar, não, o futuro será dessa forma. Então esse crescimento exponencial de informações faz com que a nossa relação precise ser uma relação contingente. Ou seja, eu não tenho segurança alguma que o futuro será da forma como eu estou imaginando e por isso eu tenho que me preparar para lidar com essa incerteza. Então eu vou gastar menos energia lidando com essa incerteza, fazendo um seguro, por exemplo, do que tentar esgotar todas as informações que eu teria sobre esse futuro a ponto de fazer uma boa previsão. Então fazer uma boa previsão do futuro vai gastar mais energia do que eu simplesmente falar, eu tenho que estar pronto para as coisas, vou fazer um determinado seguro. Então isso alguns autores apontam como uma causa estrutural dessa dificuldade que nós temos de projetar um futuro organizado, então da falta de sentido em produzir esse futuro organizado. Para o historiador isso coloca um grande desafio, para o cientista social, que o tempo todo ele prometeu para a sociedade que ele analisaria a sociedade e entregaria explicações e capacidade de previsão sobre para onde vai aquela sociedade. E hoje qualquer historiador honesto sabe, quanto mais nós sabemos sobre o passado, menos nós somos capazes de prever o futuro. Então, a capacidade de prever o futuro é inversamente proporcional ao conjunto de coisas que nós sabemos sobre o passado. E hoje a historiografia e as ciências sociais precisam buscar novas teorias, novas relevâncias, novas maneiras de se tornar úteis para essa geração. E uma das maneiras de se tornar úteis para essa geração é complexificar esses produtos do passado. Tornar a recepção desses produtos cada vez mais complexa, tornar essa geração mais aberta àquilo que talvez não seja pura informação. Porque alguém dessa geração pode achar que ver um retrato da Mona Lisa em frente a um computador de alta resolução seja a mesma coisa de que ver a Mona Lisa dentro do Louvre e saber o que aquilo significa do ponto de vista da história da arte. Não é a mesma coisa. Então o que precisa ficar claro para o mundo contemporâneo é que a realidade não se reduz à informação, que a realidade é muito mais ampla do que a informação, do que esse mundo absolutamente da Matrix, né, para usar uma referência da cultura clássica, e virtual. Daí a necessidade de a gente reincorporar a materialidade das coisas, reincorporar o corpo, reincorporar aquilo que alguns autores têm chamado hoje de presença do passado nas sociedades contemporâneas. Mas aí deixa eu te provocar, porque agora Claro. eu não vou resistir, a amizade vai entrar em xeque aqui, mas não seria então uma tentativa de interferir num processo que fugiu daquilo que se esperava? Ou seja, há um certo saudosismo aí na sua fala? Por favor, mera provocação. Claro, aqui. né? Você não é a primeira pessoa a dizer isso. Assim, eu não sei se eu tenho algum saudosismo com relação àquela perspectiva utópica. Porque, na verdade, as pessoas acreditavam que elas eram capazes de controlar o futuro e nunca foram. Certo, então, claro. Era uma representação social e não uma realidade. O melhor exemplo disso é o colapso do mundo soviético, né? O mundo soviético, o mundo socialista, foi todo construído na capacidade de projetar, através de uma ciência da história, o futuro, né? Então, uma sociedade planejada, planificada, e ela naufraga justamente por vários motivos, mas um dos motivos é que não consegue lidar com o contingente, não consegue lidar com aquilo que não é planejável, com essa energia que circula na sociedade e que se recusa a ser planejada, a ser reduzida à informação, a ser reduzida à racionalidade. Então, nesse aspecto, eu acho que não tem nostalgia na minha posição. O que eu acho é que na situação contemporânea você tem tendências positivas que podem ser exploradas e que precisam ser respondidas e tendências negativas. Uma tendência negativa que eu acho na sociedade contemporânea é essa pulsão de achar que a realidade é igual à informação.
De que basta estar à frente de um computador, estar à frente da televisão para experimentar o mundo, não entender que o mundo é composto de realidades muito mais complexas do que o Google, do que o iTunes, do que o Facebook. Tá? Então, nesse aspecto, as ciências sociais, a história e as humanidades podem servir como uma espécie de elemento compensatório, porque não tem jeito, a sociedade do futuro será cada vez mais a sociedade da informação. As nossas sociedades, elas caminham para um processo de desmaterialização dos mundos da vida. Nossos jovens hoje passam mais tempo absorvendo informação do que qualquer outro jovem. Então, frente a esse mundo, o que nós podemos fazer para complexificá-lo? Além de simplesmente dar mais informação, que é o que nós fazemos de maneira tradicional como historiadores e cientistas sociais, nós damos mais informações, mais arquivos, mais dados, nós também podemos fazer com que eles compreendam que a realidade é muito maior do que a informação. Porque por mais que você possa, por exemplo, criar uma representação perfeita de uma rosa na tela de um computador, ela nunca será a mesma coisa que a rosa que você pode ter no seu jardim. Sem dúvida alguma. É interessante, Valdeir, essa tua fala, e é uma pena que nós já estamos nos encaminhando já para o final do programa, porque está extraordinária a tua participação aqui hoje, é que isso, por exemplo, nunca se teve tanta informação disponível, muito mais, se pensarmos no nosso tempo como estudantes e o estudante de hoje, nossa, eu morro de inveja, de uma forma bem simples e direta. Mas, ao mesmo tempo disso, o que você chama a atenção, o fato de você ter essa quantidade gigantesca de informação, aliás, a própria informação estar à sua frente, não significa muita coisa, ainda que seja fundamental. Ninguém está dizendo que não tem informação, está ótimo. Não, temos que ter informação. Porém, o fato de apenas dela estar disponível não significa que vamos ter o nosso mundo resolvido. E aí, de fato, o papel do cientista social, ele passa a ser importante. E eu acho, curiosamente, a partir de tudo que você falou, eu acho que hoje em dia o cientista social, quer dizer, sociólogos, antropólogos, historiadores, cientistas políticos, têm uma responsabilidade até muito maior do que já tiveram no passado. Não sei se você tem essa impressão. Eu concordo plenamente, acho que a responsabilidade é muito grande, né? O meu medo é ficarmos nas nossas zonas de conforto. Não, com certeza. Olha, gente, eu adorei essa nossa conversa, Valdeir. Gostei muito. Há muito tempo a gente não conversava, né? Desde o nosso tempo de estudante. Quero agradecer a todos os ouvintes aí do nosso FOP Entrevista de hoje, cujo tema foram as manifestações de junho. Tivemos o professor Valdeir Lopes de Araújo aqui. O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Patrícia Botaro, supervisão técnica do Cimei Golderin, a sonoplastia da Daniele Silva e a supervisão geral de rádio e jornalismo do Chico Dyer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson, a gente encerrou o FOP Entrevista e até uma próxima vez. Obrigado, Valdeir, muito obrigado mesmo. Que agradeço, Marcelo, foi um prazer estar aqui e volto sempre que for convidado. Tá certo, gente. Até um próximo FOP Entrevista. Um grande abraço a todos.